Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo 1. Nós vamos fazer uma leitura um pouco longa. Daniel, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. Amém. Deus Todo-Poderoso, graças te damos, ó Pai amado, pela tua palavra, e te pedimos que por meio dela tu venhas falar conosco, ó Senhor, para que nós compreendamos um pouco mais da tua vontade, ó Senhor, para que nós compreendamos um pouco mais qual é o nosso lugar nesse mundo, ó Deus amado, de que maneira devemos nos posicionar e nos postar, Pai, para que estando nós nessa terra, Senhor, como peregrinos, e muitas vezes, ó Senhor amado,
sitiados, ó Pai, por circunstâncias e mesmo por uma série de outros problemas, Pai, que ainda assim, Pai, estando nós aqui, Senhor, nós possamos, ó Deus amado, andar como homens e mulheres abençoados por Deus, Pai, diante dos olhos de todos, ó Deus, seja reconhecida a Tua bênção sobre as nossas vidas, ó Pai, e que nós temos andado contigo, Senhor. Faça-se isso em nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. No início do iluminismo, né, da Revolução Científica, depois do final da Idade Média, começo da Idade Moderna, lá pelos idos de 1500, um homem chamado John Locke, um dos precursores do iluminismo, né, ele dizia que o homem é uma tábula rasa, que o homem era como uma folha em branco e que ele era produto então do meio. O homem não tinha nada de mal e nada de bom nele, ele nascia, digamos assim, como uma página em branco, e aí o meio que ia resultar naquilo que fosse, digamos assim, escrito ou gravado na vida daquela pessoa. Mas, obviamente que isso não é verdade, né? Na verdade, a palavra de Deus diz que todos nós nascemos em pecado, mas mesmo que, se nós não tivéssemos em consideração essa questão da palavra de Deus, também não é assim. Porque se os homens nascessem como uma página em branco, os seres humanos nascessem como uma página em branco, e as circunstâncias fossem nos moldar, então, na verdade, cada pessoa que nasceu debaixo de uma mesma circunstância teria características muito iguais. Quando, na verdade, nós vemos que as pessoas podem ser muito diversas, mesmo nascendo no mesmo meio. Não é? Mesmo tendo nascido no mesmo lugar, numa mesma época, debaixo de uma mesma experiência, às vezes até na mesma família, e sendo às vezes até gêmeos, ou seja, até biologicamente muito semelhantes, as pessoas ainda assim divergem nas suas características. Então, na verdade, meus irmãos, o que nós podemos dizer é que o homem não é um produto do meio, o homem é um produto das suas escolhas. Aquilo que nós escolhemos é o que vai determinar quem nós somos ou quem nós nos tornaremos. E do ponto de vista terreno, não do ponto de vista eterno, porque do ponto de vista eterno, no tocante à salvação, nós somos escolhidos. Mas afora essa eleição, todo mais nós temos que escolher dia a dia. E as nossas escolhas vão dizer ou vão determinar quem nós somos. E a grande coisa, a grande bênção, uma das grandes bênçãos dessa capacidade nossa de escolher, que nos foi dada pelo Senhor, e até mesmo de fazer melhores escolhas, é que cada um de nós pode, vamos dizer assim, decidir melhorar a sua vida. Cada um de nós pode decidir fazer coisas melhores e melhorar, mesmo aquele que não tem fé. Ele pode vencer alguma coisa, pode vencer, por exemplo, o vício do tabagismo, pode vencer a obesidade, pode vencer, enfim, as dificuldades sociais e pode se formar e conseguir completar os seus estudos mesmo debaixo de muita dificuldade, pode até prosperar na vida. Na verdade, nós não somos produto do meio, nós somos produto das nossas escolhas. Quem se diz produto do meio é quem quer se vitimizar e quer dizer, não, isso aí, eu nasci assim, eu fui criado desse jeito, a culpa não é minha, a culpa é da sociedade. As pessoas têm que parar de se vitimizar e têm que assumir o leme, a diretriz da sua vida e dizer, não, eu vou fazer aquilo que é melhor, eu vou fazer algo que realmente contribua para a minha melhoria. Isso, do ponto de vista humano, totalmente humanista, qualquer coisa. As nossas escolhas determinam grandemente quem nós somos. É bem verdade que algumas pessoas, por ignorarem a palavra de Deus, a vontade de Deus, o Espírito de Deus, não têm chance de ter certas escolhas porque simplesmente não as conhecem. Mas principalmente nós, os que temos crido em Jesus como nosso Senhor e Salvador, que passamos das trevas para a luz, que fomos eleitos segundo a benevolência de Deus, a bondade de Deus, nós temos todas as oportunidades de sermos pessoas melhores. E se nós não somos, não podemos culpar o meio, na verdade nós temos que culpar a nós mesmos, porque somos responsáveis pelas nossas escolhas, e as nossas escolhas são, sim, o que determina que tipo de pessoa nós seremos. O homem é responsável. Se o homem não fosse responsável, ele não poderia ser julgado, mas nós somos responsáveis, é por isso que nós seremos julgados pelas nossas escolhas, pelo caminho que escolhemos tomar, ou pelo caminho que decidimos traçar em nossas vidas. E aqui nós temos um exemplo na vida de Daniel.
Daniel viveu no meio de uma geração de pessoas que fizeram escolhas muito ruins. Na verdade, Daniel, esse episódio na vida de Daniel, quando ele foi levado cativo, preso para a Babilônia, ele provavelmente tinha em torno de 17 anos. Para os padrões judaicos, ele já era um homem adulto, mas você sabe muito bem o que é um garoto de 17 anos. Aos 17 anos, nós ainda não estamos emocionalmente plenamente formados. Ainda estamos aprendendo muita coisa, ainda somos imaturos. Mas o Daniel, mesmo sendo jovem e vivendo numa situação totalmente avessa a que ele crescesse, se desenvolvesse como alguém saudável, porque ele viu coisas horríveis. Mesmo sendo assim, Daniel fez boas escolhas para a sua vida, e isso se revelou ao longo da vida de Daniel na forma de um homem com um caráter especial, um homem a quem Deus abençoou grandemente, porque Daniel decidiu firmemente não se contaminar, não se sujar, decidiu firmemente não fazer alguma coisa que comprometesse a sua relação com Deus. Vamos só falar um pouquinho do que foi essa invasão da Babilônia em Judá. Os judeus, eles já vinham há muito tempo incorrendo em idolatria, ou seja, em formas de culto que desagradavam a Deus. E foi profetizado a eles que coisas assim aconteceriam por causa da rebeldia deles. Finalmente vieram os babilônios, vieram e dominaram Judá, sitiaram. Como é que eram as guerras naquele tempo? As cidades tinham muros, eram fortificadas. Então, quando o exército chegava, todo mundo se trancava dentro daquela cidade fortificada, e era prejuízo para o exército invasor simplesmente chegar perto da muralha e tentar invadir. Então, o que eles faziam? Acampavam do lado de fora e cortavam as provisões. E ficavam assim meses e meses e meses, até aquelas pessoas começarem a morrer de fome e decidirem se entregar ou abrir a porta e partir para a guerra franca, para a guerra exposta. E foi isso que os babilônios fizeram. Era o maior exército da época, era a maior potência da época, dominou meio mundo, dominou o sul da Europa, passando a própria Itália e indo em direção até a Espanha, dominou o norte da África, dominaram em direção à Índia, eles dominaram muita coisa. Era um exército poderosíssimo, e eles chegaram às portas de Jerusalém, e então eles destruíram. E o que o Daniel viu, lá em 2 Crônicas, capítulo 36, está registrado. Quando eles conseguiram invadir, eles destruíram o templo, os utensílios sagrados do templo, que os judeus tanto prezavam, foram quebrados, destruídos, foram profanados, levados para servirem nos banquetes e orgias do rei da Babilônia. Houve uma profanação religiosa muito séria, severa. Mas não foi só isso que Daniel viu. Daniel viu também os jovens do seu tempo e os adultos serem mortos horrivelmente pelos babilônios. As mulheres serem estupradas, as crianças serem mortas em praça pública e diante dos seus pais. A Bíblia fala que o rei Zedequias, o rei de então, os filhos dele foram mortos na frente dele. O rei da Babilônia ordenou que os filhos dele fossem todos mortos na sua frente. E depois dele ver os seus filhos todos serem mortos, lhe furaram os olhos e levaram ele preso para a Babilônia. Ele viu uma carnificina e uma crueldade horrorosa, ele viu a destruição da sua família. Ele viu a destruição das pessoas que ele conhecia. Ele viu coisas traumatizantes e horríveis antes de ser levado para a Babilônia. E quando ele foi levado para a Babilônia, para o núcleo, para o lugar, para o palácio daquele que havia ordenado todas essas coisas, ele tinha que fazer muitas escolhas naquele momento. E o primeiro desafio dele aqui, que aparece para nós na palavra de Deus de modo mais claro, é o desafio à sua fé. Ele teve o seu nome mudado, o nome dele é Deus julga, Daniel. Queria dizer isso, o Senhor julga, o Senhor é quem julga. E deram o nome a ele de uma entidade, de uma divindade local, passaram a chamar a ele, o nome dele que estava identificado com a sua fé, agora foi identificado como um outro nome, que era identificado como uma divindade local, um ídolo dos babilônios. Ele perdeu a sua língua, tinha que aprender a língua dos caldeus, não podia mais falar a sua língua pátria. Ele perdeu a sua identidade nacional, ele agora era só mais um estrangeiro no palácio do rei. Ele perdeu a sua família, ele perdeu a sua liberdade, ele não podia mais ir e vir. Por mais que ele estivesse numa condição até boa em relação a muitos dos outros que foram carregados para a Babilônia, ainda era um cativeiro.
Não importa se a gaiola é de ouro ou é de arame, de qualquer forma sempre será uma gaiola, sempre será uma prisão. E ele foi levado dentro dessas condições, como ele era das famílias nobres de Israel, provavelmente, como ele era alguém provavelmente instruído, né, que foi criado com uma boa instrução, num tempo em que nem todos tinham instrução, ele foi levado para o palácio do rei para servir diante do rei. O que é provável, eu não vou afirmar categoricamente, é provável que o Daniel tenha sido inclusive castrado para servir, porque aqueles oficiais mais próximos do rei, né, eles muitas vezes eram emasculados, castrados, para que eles pudessem se dedicar, não se dedicassem à família, não tivessem famílias, mas se dedicassem, obviamente, diretamente, exclusivamente ao rei. Lembra? Foi um eunuco que ficou responsável por eles. Um homem também, que era um oficial do rei, mas também era um homem castrado, um homem sem família. Né? Não tinha nada a ver isso com qualquer questão homossexual, tinha a ver com dedicação ao trabalho, eles faziam isso. Provavelmente, a Bíblia não afirma, mas você vai ver que Daniel esteve o tempo todo só, né? Ele não se fala de família, não se fala de nada disso, se fala apenas de Daniel servindo no palácio, e os oficiais do rei muitas vezes passavam por esse tipo de processo para dedicação exclusiva ao trabalho. Então, veja o quanto fizeram com Daniel. E agora Daniel tinha que escolher se ele ia, como judeu, Daniel tinha toda uma regra de comida, ele não podia comer comidas sacrificadas a ídolos, ele não podia comer determinados tipos de animais, ele não podia comer comidas, né, que tivesse qualquer ligação com algum fato, ou que fossem dedicadas a qualquer outro Deus que não fosse o Deus de Israel. E muitos daqueles jovens que ali estavam, outras pessoas que estavam encarceradas junto com ele, que estavam no palácio do rei, naquela gaiola de ouro, vamos dizer assim, obviamente, simplesmente tentaram ou quiseram se adaptar a uma nova vida, a um novo estilo de vida que estava sendo proposto para eles. Entenderam que todo o resto tinha passado e se permitiram a assimilação, a invasão, a colonização cultural, ou seja, a serem invadidos no seu interior, na sua consciência, por um outro tipo de mentalidade, um outro tipo de entendimento. Meus irmãos, isso sim tem a ver conosco, porque nós não sofremos nenhuma guerra aqui no Brasil recentemente. Duvido que algum de vocês tenha passado por uma atrocidade tão grande como Daniel passou. Ao menos não na mesma proporção, porque nenhuma hecatombe desse jeito aconteceu por aqui, né? A menos que alguém aqui esteve presente quando caiu a Alemanha, né, na Segunda Guerra Mundial, e os russos entraram estuprando as mulheres alemãs e fazendo uma série de barbaridades. Ou no início da Segunda Guerra Mundial, quando os japoneses invadiram a China e enterraram famílias vivas, fizeram um buraco, botaram as pessoas dentro e foram jogando terra até que elas ficassem cobertas. Ou outras coisas mais, como aconteceu no Camboja na década de 50, ou coisa parecida. Aqui eu acho que ninguém passou por essas coisas. Graças a Deus o nosso país tem vivido paz. Nós temos experimentado, apesar da violência que nós temos urbana, ela não nos atinge a todos o tempo todo, e nem tampouco está diante dos nossos olhos tanto assim, nunca nessas proporções. Nenhum de nós passou por isso. Nenhum de nós passou por isso. Mas certamente nós entendemos muito bem de colonização das nossas ideias, de tentativa de impor a nós uma mentalidade que não é a mentalidade do reino de Deus ou da vontade de Deus, que não está de acordo, ideais, ideias e conceitos que não pertencem ao reino de Deus. Nós temos vivido essa experiência nossos irmãos vivem por toda a terra. E aqui então Daniel, ele teve que escolher. Disseram para ele, não, você vai comer do melhor, só que o melhor do rei era melhor dedicado a Deus, não era o melhor para Daniel, e Daniel então decidiu firmemente não se contaminar. Isso implicava não comer comida, não comer carne, proteína animal, porque os animais eram sacrificados aos ídolos, e muitas vezes eram sacrificados, eram mortos de um modo que o sangue não era retirado todo, e o judeu não poderia comer dessa forma. Animais que não tinham as características aprovadas, fazia parte da religião deles. E o Daniel, pelo sim, pelo não, disse, olha, faz o seguinte, moço, falando para o copeiro lá, né? Me dá só legumes e vegetais. Né? Me dá só legumes e vegetais. É muito complicado quando uma pessoa decide ser vegetariana. Talvez alguém aqui seja vegetariano, não sei, mas o vegetariano tem que tomar muito cuidado, porque senão ele definha, ele tem que comer uma variedade grande
de certos alimentos vegetais, coisa que certamente não estava disponível naquela época. O conceito de vegetarianismo funciona para os dias de hoje, que tem muita variedade. Mas o Daniel escolheu, não se contaminar, e por isso ele pediu vegetais, legumes. O que ele estava dizendo é, basicamente, que, vamos dizer, cenoura, pepino, ou alguma coisa assim, é mais saudável, seria mais saudável para ele do que carnes. E foi o que ele falou para o copeiro. Ele disse, olha, faz, experimenta. Por quê? Porque simplesmente ele não queria se contaminar. Ele confiou no Senhor. Meus irmãos, dentre as escolhas, lembra que eu falei aqui, o que determina quem nós somos são as nossas escolhas. Dentre as escolhas principais, ou a escolha, uma das escolhas principais, primárias, que dá fundamento a isso, é escolher quem vai ser o seu conselheiro. Se você vai tomar conselho com Deus, ou se você vai tomar conselho com A, B, C, ou com o espírito desse mundo, de uma forma geral. Daniel, mesmo contra todas as evidências e contra tudo aquilo que se levantou contra ele, ele escolheu tomar conselho com o Senhor, porque a palavra de Deus dizia para ele, dentro da religião judaica, dentro da lei revelada até aquele tempo, dentro da dispensação daquele momento, dentro da maneira como o Senhor queria que o seu povo procedesse, O Senhor havia dito que ele não deveria comer coisas imundas, coisas sacrificadas a ídolos, e ele então decidiu firmemente não se contaminar. Na sua religião, na sua fé, Daniel estabeleceu que o conselheiro para a sua vida espiritual era Deus, e não outro qualquer. Amém? Seja o Senhor o nosso conselheiro espiritual, porque a nossa vida espiritual é a vida que nós viveremos daqui para sempre, enquanto a nossa existência física, emocional ou social, ela tem prazo, tem tempo. Cada um para o seu, Cada um tem o seu próprio prazo. Uns vão mais cedo, eu vou viver até os 100 anos, está tudo bem. Se você não vai, peninha, estou disponível para fazer o seu sepultamento. Espero que vocês demorem aí no meu. Mas, de certo modo, todos nós temos que cuidar aquilo que é prioritário, aquilo que não passará. Daniel escolheu não contaminar-se. Uma outra coisa, meus irmãos, por causa da colonização das mentes, da invasão dos nossos princípios e conceitos. Outra coisa que o Daniel mostra aqui, embora ele não tenha declarado, mas ele mostra aqui firmeza nisso também. O Daniel, apesar de ter visto todas aquelas situações traumáticas, de ter visto a sua família ser destruída, de ter sido retirado do seio da sua família, de ter visto seus vizinhos sendo mortos, vizinhas sendo estupradas, vendo os idosos, as pessoas de referência, os anciãos sendo mortos, as crianças sendo atiradas contra as rochas, esfaceladas, tudo isso fazia parte da política de dissuasão, fazia parte da agressividade daquele tipo de guerra que os babilônios faziam, e apesar dele ter visto tudo isso, você não vai encontrar na história de Daniel, não vai ver Daniel deprimido, não vai ver Daniel moldado por essas coisas. Você vai encontrar Daniel como um homem saudável. Por quê? Porque confiou no Senhor. O Senhor foi a fonte de cura para o coração dele. Aqueles que confiam no Senhor terão as suas forças renovadas. Por mais que sejam atacados e agredidos interiormente, eles terão as suas forças renovadas. Amém? Eles terão as suas forças renovadas. Muitas das pessoas que foram carregadas para o exílio na Babilônia, viveram amargamente até o fim das suas vidas. O profeta Jeremias, que foi numa segunda leva, mas primeiro ficou em Judá, ele mandou uma carta para eles, contendo uma profecia, dizendo para eles, olha, casem-se, plantem, colham, levem a vida de vocês, não se deixem angustiar, continuem vivendo, foi o que Deus falou para eles. Mas muita gente, mesmo ouvindo essas coisas, às vezes não toma conselho com Deus, se deixa instruir, pelo quê? Pelos traumas, pelos medos, pelas imagens que traz consigo. Eles também viram as coisas que Daniel viu. Eles também perderam parentes e amigos e conhecidos e vizinhos. E lá no Salmo 137 tem uma janelinha aberta para nós vermos o quanto eles se sentiam mal, muitos se sentiram mal, como muitos estavam mal por dentro.
Diz aqui o Salmo 137, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Sião era Jerusalém, né? Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores, que nós fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor na terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Olha a amargura no coração deles. Apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, no dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai-a até os fundamentos. Porque os edonitas foi que abriram as portas da cidade para os babilônios invadirem. Né? Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, olha aí toda amargura e desejo de vingança. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste, feliz aquele que pegar teus filhos, ó Babilônia, e esmagá-los contra a pedra. Olha o sentimento que havia na vida de muitos daqueles que foram para Babilônia cativos. Estavam amargos, adoecidos por aquilo que sofreram. Volto a dizer, certamente nenhum de nós aqui passou pelo que eles passaram, mas tem fatos que nós passamos ou enfrentamos na nossa vida que nos deixam amargos e nos deixam mal para a vida toda. Tem pessoas que passam por experiências, às vezes, de sabores na vida e ficam marcados por aquilo e nunca viram aquela página, nunca se permitem curar pelo Senhor, nunca se rendem ao Senhor para que Ele lhes seja conselheiro, e lhes instrua a alma e lhes cure por dentro. Meus irmãos, não é bom que seja assim. Não é bom que seja assim. Nós somos peregrinos nessa terra e muitas vezes estamos em condição de exílio, mas o nosso coração tem que estar limpo, purificado e saudável no Senhor. De outra forma, nós seremos prejudicados duas vezes, uma pelos fatos que eventualmente marcaram a sua vida, e duas, por ficarmos remoendo esses mesmos fatos e adoecendo cada vez mais por dentro. Daniel não deixou assim. Daniel, você olha a vida de Daniel, Daniel continuou um homem saudável e produtivo. O império da Babilônia passou, vieram os medos e os persas, ele continuou servindo dentro do palácio do rei. Os babilônios passaram, mas Daniel permaneceu de pé. Um império inteiro, um reino inteiro passou, mas Daniel não, ele continuou no mesmo lugar onde estava, servindo na corte do rei, né? Servindo no palácio real, até o primeiro ano do rei Ciro, lá na frente, muitos anos depois. Daniel não andou adoecido por isso, ele na verdade confiou no Senhor, e no seu coração então havia paz. Amém? Quem é o teu conselheiro? Quem é o nosso conselheiro, né? Outra coisa sobre Daniel. Daniel, ele aprendeu a viver naquelas circunstâncias. Embora ele tenha rejeitado os modelos religiosos deles, embora ele tenha rejeitado adoecer por causa das coisas que ele viveu, ele soube separar as coisas que ele podia usar e as coisas que ele não podia usar. E olha, isso nos falta muitas vezes, meus irmãos. Falta, às vezes, sabedoria ao povo, eu vou dizer diretamente para dentro da nossa religião. Ao povo evangélico, às vezes, falta muita sabedoria. Porque existem coisas que nós podemos vivenciar e experimentar sem que sejam contaminantes. O que nós precisamos fazer é aprender a separar aquilo que contamina daquilo que não contamina. Entende? Porque há muitas coisas que nós podemos aproveitar. E Daniel, ele foi abençoado por Deus dentro da Babilônia, trabalhando para o rei da Babilônia, mas nunca se contaminando, nunca sendo participante daquilo que era pecaminoso ou errado, que era contrário à vontade de Deus, apenas participando daquilo que ele podia participar. É isso que nós temos que pensar na hora do nosso trabalho, na hora das nossas relações de vizinho, de família, nas nossas relações profissionais. Existem coisas que são abençoadas, misturadas com coisas que não são, e nós precisamos discernir as coisas boas das coisas más e separar umas das outras. Amém? Separar. Porque a vida vai ser que nem goiaba. Assim, se eu puder usar uma ilustração simplória,
A vida vai ser que nem goiaba, não aquela goiaba que você tem que você compra no mercado, não, que quase nem parece goiaba, que é grande desse tamanho, mas não tem nenhum sabor de goiaba, e que nasceu e cresceu ensacadinha. Uma vez eu fui passar ali eu fui ver um lugar de retiro, em Guapiaçu. Guapiaçu, sabe quanto tempo fica daqui? É encostado aqui no Rio de Janeiro, né? Você não sabia, eu também não sabia não. Tem um lugar chamado Guapiaçu, no pé da serra, pega uma estrada de terra, anda por aquela estrada de terra, pega outra, enfim, vai andando lá para dentro, lá para os lados de Cachoeira de Macacu, e eu passei numa fazenda de plantação de goiaba. Eu até quase não identifiquei as goiabeiras, porque elas tinham tão poucos galhos, tadinha, e as goiabas já nasciam ensacadas, eles pegaram a pequenininha, já botaram dentro de um saco. Aquilo não é goiaba, a goiaba é o que você pega lá no pé, lá no sítio, né? E eu comparei a vida com goiaba, por quê? Porque goiaba você tem que... Toda goiaba é bonita e é cheirosa, mas pode ter certeza, né? Quase toda goiaba tem bicho. Entende? E a gente tem que saber separar as coisas. Porque não tem coisa pior do que... Sabe, tem uma coisa que é pior do que achar um bicho numa goiaba, é achar meio bicho. Quando você acha meio bicho, significa que você não só comeu vegetais, mas acabou de comer proteína animal. Eu acho mais saudável. Mas a gente tem que morder a goiaba com calma, e tem que examinar a goiaba, né? E quem é bom de goiaba mesmo, aperta ela na mão até ela romper, aí você abre assim, e você vê todo mundo que está lá dentro. Né? Vê todo mundo que está lá dentro. E se a goiaba for branca, tome mais cuidado ainda, porque o bichinho de goiaba é branco. Mas se você souber tomar cuidado, você pode comer o melhor da goiaba e você não vai passar pelo dissabor de comer, de descobrir que tinha meio bicho na goiaba. Né? Assim também é a vida, meus irmãos, em todas as coisas. As coisas boas vêm misturadas com as coisas ruins, e nós temos que olhar criteriosamente e separar. Amém? Porque até o campo do Senhor foi semeado com trigo, e veio o inimigo de noite e semeia o joio. E o joio cresce junto com o trigo, falamos sobre isso semana passada. E isso se multiplica pela sociedade toda. O cristão precisa saber discernir entre o certo e o errado, entre o bom e o ruim, pegar a melhor parte, a parte boa, e desprezar ou deixar de lado aquilo que poderia lhe trazer problemas, aquilo que pode lhe incompatibilizar com a vontade de Deus. Amém? Não vale a pena aceitar o pacote desse mundo, porque isso põe separação entre nós e Deus. Então, nem todo trabalho você pode fazer, nem toda relação comercial você pode estabelecer, não é? Nem todo mundo vai lhe servir de boa amizade, E isso se desdobra em muitas coisas, não é? Nem todo mundo serve para ser seu esposo, sua esposa, seu namorado. Nem todo mundo serve para ser seu parceiro comercial, não é? A gente tem que saber olhar o que é do Senhor e o que não é do Senhor e tomar o cuidado de separar as coisas para que nós possamos comer o melhor, para que nós possamos ter de tudo aquilo que possa de fato ser bênção para nós. Amém? Porque aquele que aceita as condições, simplesmente as adota porque elas lhe foram oferecidas, são semelhantes àqueles que, junto com Daniel, estavam presos. Não aqueles 3 amigos mais próximos, mas outros tantos. Eles viveram as suas vidas e perderam a sua identidade com Deus. Daniel não, ele perseverou na sua identidade com Deus, e Deus atribuiu a ele uma sabedoria maior e prosperidade. Passaram reis, mas Daniel continuou. Passou aquele rei, mas Daniel permaneceu no palácio, porque simplesmente ele escolheu ter Deus por conselheiro. As suas escolhas foram norteadas pelo conselho de Deus e não pelas facilidades que se apresentavam para ele. Aquele que pula em cima de qualquer oportunidade tem que tomar cuidado sobre o que está pulando. Porque nem tudo que parece ser uma boa oportunidade vai se revelar de fato. Mas aquele que criteriosamente, segundo a palavra de Deus, segundo o conselho do Espírito, pede a Deus sabedoria naquilo que faz, esse sim, andará por essa terra, prosperando mais ou prosperando menos, mas andará próspero na sua vida espiritual, sempre no caminho da vontade de Deus. Amém? Não vale a pena se contaminar. Não vale a pena ser alguém diferente daquilo que Deus quer que nós sejamos. Você pode aproveitar muitas coisas
desde que você saiba separar, nós saibamos separar o certo do errado. E eu digo que muitas vezes falta sabedoria, não só para pessoas pegarem, às vezes, coisas que não deveriam pegar, ou fazerem coisas que não deveriam fazer, ao arrepio da vontade de Deus, mas porque muitas vezes também nós saímos rejeitando o pacote todo, sem compreender o conteúdo que ele tem. Tem muita gente por aí que anda vendo o diabo até atrás de moita, né? Bota problema em tudo, tudo é do diabo, é do capeta, como se a terra não fosse do Senhor. Não é disso também. Esse é o outro extremo. Esse é o outro extremo. Também é falta de sabedoria. Tratar os outros como se os outros fossem desprezíveis. Mas é necessário examinar cada coisa. E para cada coisa pedir o conselho de Deus. E separar aquilo que é ruim daquilo que é bom. Amém? Quando você for no sítio, pega as goiabas de lá. Eu vou te dizer qual é a goiabeira que os bichos não comem. Já provei todas. Eu não sei porque tem uma goiabeira lá que os bichos não gostam dela, e é a que eu gosto mais. Mas, ainda assim, tem que dar uma examinada, porque sempre pode ter alguém que quebrou a regra, né? Eu não botei placa, essa goiabeira não é de bicho. Sempre pode ter alguém quebrando a regra, mas se nós examinarmos, o Senhor mostra. Amém? Então, seja como Daniel, faça boas escolhas, e você vai prosperar na terra dos viventes. Seja como Daniel, faça boas escolhas, e a saúde do Senhor estará no seu coração. Você não vai ser marcado pelas coisas negativas da vida, você vai passar por elas, porque no mundo nós passamos por aflições. Qualquer ser humano pode passar por situações traumáticas, violências horrorosas. Mas se o nosso coração estiver no Senhor, o Senhor é a cura, e nós teremos saúde, mesmo diante de circunstâncias absurdamente adversas. Amém? Saúde. Tudo depende das nossas escolhas, de quem é o nosso conselheiro. Se nós tomamos conselho com qualquer um, se nós pulamos em cima de qualquer oportunidade, ou se nós temos procurado ouvir a voz do Senhor para fazer aquilo que é bom e reto diante dele. Amém? Que nós saibamos, como Daniel, fazer escolhas, ainda que em prejuízo pessoal de início, mas tendo em vista as coisas eternas, tendo em vista a nossa relação com Deus, que é muito mais importante que ouro, prata, do que bom emprego, do que carreira, do que pessoas. Muito mais. Porque vai passar o céu, vai passar a terra, vão passar as carreiras, os prédios, as empresas, tudo vai passar. Nós passaremos. Mas aquilo que o Senhor estabeleceu, isso permanecerá para sempre. Amém? Firmemo-nos no Senhor, sejamos estabelecidos nele, vivamos para sempre na presença dele, segundo a sua bênção, em o nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos no seu lugar. Quais têm sido as tuas escolhas? O que você tem escolhido de fato como sendo o melhor para a sua vida? O que você tem? Quem tem sido o teu conselheiro? Quando você vai tomar decisão, a quem você tem ouvido? O Senhor é o teu conselheiro? Ou você tem tomado conselho com o seu próprio coração, com as suas próprias inclinações, tomado conselho com terceiros e esquecido de ouvir a voz de Deus? Simplesmente nem tem tomado conselho, se atira diante das oportunidades? Como tem sido o seu procedimento? As nossas escolhas determinam quem nós somos. E o bom é que nós sempre podemos escolher a melhor parte e mudar quem nós somos. O bom é que nenhum de nós é vítima do fatalismo. Nenhum de nós com justiça poderá dizer: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim e vou ser sempre assim. Todos nós podemos, tomando o conselho de Deus, mudar e moldar nossos costumes, nosso caráter, mudar e moldar quem nós somos, até mesmo a nossa reputação.
Todos nós que estamos de pé e vivos, ainda podemos fazer alguma coisa para melhorar. E tudo começa com boas escolhas e, acima de tudo, quem nós escolhemos para ser o nosso conselheiro. Então, se você hoje reconhece que andou fazendo más escolhas, e talvez veja na tua própria vida consequências desastrosas das suas escolhas, que maravilha o Senhor, que hoje te trouxe aqui para se pôr à tua disposição como conselheiro, o admirável conselheiro, aquele que com um conselho pode mudar a tua vida toda, aquele que pode te mostrar horizontes onde você não os vê, caminhos onde você nunca viu, um caminho antigo e seguro, por onde gerações e gerações daqueles que creram já passaram, em segurança, na direção da cruz proposta, da herança esperada. Se você hoje gostaria de dar um outro rumo, eu sei que assumir isso é algo muito pessoal e privado. Tantos de nós aqui já escolheram dar um outro rumo à sua vida. Eu mesmo escolhi dar um outro rumo à minha vida. E tantas vezes tenho que escolher de novo. Talvez hoje seja a tua vez, o teu dia. E eu não quero que você fique exposto. Essa é uma decisão que você tem que tomar diante do Senhor, diante de Deus. Dizer para Ele, tá bom, Senhor, qual é o teu conselho? Sim, Senhor, tudo bem. Tu és o conselheiro, então qual é o teu conselho para mim? Que hoje você possa dizer para Ele, Senhor, o teu conselho, a tua vontade é que é boa, é que é perfeita, é que é agradável. E dizer para Ele também, eu não quero mais andar segundo o entendimento do meu coração. Eu não quero andar mais segundo os lemas e ditados que eu ouço por aí. Eu não quero mais andar segundo a cabeça de fulano, ciclano ou beltrano, ou daquilo que me parece ser a maioria. Eu quero andar, Senhor, segundo aquele que pode garantir um caminho eterno para mim. E se esse é o teu desejo, hoje põe a tua mão sobre o teu coração e diga para Ele, Senhor, eu me renderei ao teu conselho. Eu me renderei à tua voz. Eu quero que a tua voz trace o meu caminho. Eu me renderei àquele que tomando-me pela mão pode me levar pelo caminho antigo e seguro, por onde gerações e gerações e gerações daqueles que amaram a Ti passaram antes. Rumo à Tua vontade, rumo à Tua herança, rumo à Tua presença. Eu me rendo ao Teu conselho, Senhor, porque Tu tens a sabedoria plena e completa. Tu sabes todas as coisas. E antes que eu existisse, ou antes que o meu primeiro antepassado existisse, Tu já eras Deus, já eras onipotente, onisciente, já eras quem és. Me rendo a Ti, Senhor,
para que seja meu conselheiro, em nome de Jesus. Amém.